Fui demitida por um chefe inepto que não sabia que eu tinha a patente do sistema. Como seria divertida a segunda-feira. Lembro da primeira vez que o vi. Maxwell Granger entrou no escritório principal como se tivesse entregado o mundo em uma bandeja de prata. Terno preto sob medida, Rolex brilhando, confiança escorrendo de cada centímetro de seu 1,80 metros e nenhuma pista do que realmente fazíamos. Me chame de Max, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Gosto de tudo ágil, rápido e eficiente. Vamos fazer grandes coisas, começando agora. Houve um silêncio incômodo seguido do típico aplauso forçado que se ouve em reuniões de empresa ou apresentações de jardim de infância. Fiquei quieta, braços cruzados. Estava há quase 9 anos na Nexora Systems. Tinha sobrevivido a 2 CIOR, 4 reestruturações, uma aquisição corporativa. Sabia como se jogava o jogo, mas Max, ele estava prestes a aprendê-lo da pior maneira. A primeira semana foi um caos. Max cancelou nossas reuniões habituais de revisão de projetos e as substituiu com sincronizações de visão e estratégia. Demitiu 3 gerentes intermediários antes de quinta-feira, 2 deles por e-mail. Depois começou a mexer em nosso principal produto de software sem ter ideia da arquitetura do sistema. Esse produto, aliás, eu construí há 6 anos, após uma aquisição fracassada que quase nos afundou, desenhei uma nova infraestrutura de backing. Otimizada, segura, escalável. E não só a projetei. A patenteei em meu nome. Foi uma medida de proteção recomendada pelo antigo CEO que me disse: Emma, se algum dia você sair, estaremos implorando para que volte. Estava tudo no meu contrato de trabalho. Uma daquelas cláusulas que a maioria dos executivos nunca lê. Mas Max não tinha lido nada. Na segunda semana, começou a me chamar de líder técnica em vez do meu verdadeiro cargo, diretora de arquitetura de sistemas. Uma ofensa menor, mas reveladora. Evitava contato visual nas reuniões. Me interrompia no meio das frases e elogiava funcionários júnior por ideias que eu já tinha apresentado. A jogada clássica: minimizar, desacreditar, descartar. Mantive a calma, como sempre, mas comecei a documentar tudo. Então chegou a sexta-feira de manhã. Max entrou no meu escritório. Apoiou-se na porta como se atuasse em um drama corporativo ruim. E aí, Emma, podemos conversar? Indiquei a cadeira à minha frente. Ele não se sentou. Vou ser direto, disse com aquele tom que alguns homens usam quando acham que honestidade é um favor. Você está aqui há muito tempo, talvez tempo demais. As coisas estão mudando e precisamos de pessoas que se movam em outro ritmo. Levantei uma sobrancelha. Quero dizer que estou dispensando você. Com efeito imediato. Decidimos que seu cargo é redundante. Claro, você receberá um pacote de indenização. RH tem os documentos. Era tão ensaiado, tão arrogante, que quase ri. Em vez disso, recostei-me na cadeira e o observei. De verdade. Ele não tinha ideia, nenhuma pista sobre o que eu tinha. Nenhuma ideia do que significava aquela linha no meu contrato. Nenhuma ideia de que sem mim, sem meu consentimento por escrito, a empresa não podia legalmente continuar usando o sistema que gerenciava 82% de suas operações. Mas não disse nada. Apenas sorri. Um sorriso tranquilo, educado, deliberado. Entendido, disse, levantando-me para apertar sua mão. Ele não a pegou. Apenas assentiu e virou-se como se já tivesse terminado comigo. Enquanto saía, lançou um último comentário por cima do ombro: não vou gastar nem um centavo com uma funcionária incompetente que atingiu seu auge há 5 anos. Meu sorriso não se alterou. Boa sorte, Max. Ele parou na porta, provavelmente confuso por eu estar tão tranquila. Depois saiu. Embalei minhas coisas devagar, metodicamente. Alguns pertences pessoais. Uma planta que milagrosamente mantive viva por 5 anos. Um pendrive com nada além de fotos do último retiro da equipe. Enquanto atravessava o escritório aberto, algumas cabeças se viraram. Alguns evitaram meu olhar, envergonhados. Outros ofereceram leves gestos de simpatia. Ninguém disse nada. É assim que o medo se espalha em lugares como este. Em silêncio. Quando cheguei ao meu carro, minhas mãos tremiam. Não de tristeza, mas de adrenalina. Não estava com raiva. Ainda não. Estava curiosa. Quanto tempo levaria para perceberem o que tinham feito? Eu sabia a resposta. Segunda-feira. O fim de semana passou como uma tempestade lenta em formação, silenciosa, densa. Com estática no ar. Não contei a ninguém que tinha sido demitida.
Nem a minha irmã, que sempre dizia que eu trabalhava demais. Nem a minha melhor amiga, que teria aparecido com vinho tinto e um plano de vingança em 5 passos, e muito menos ao meu ex-marido, que uma vez me disse que eu era intensa demais e casada com meu trabalho. Precisava de silêncio, espaço, perspectiva. Na sexta noite, saí para caminhar pela cidade passando por cafés fechados e livrarias na penumbra, deixando que o ar frio aliviasse a queimação da traição. Não estava de luto pelo trabalho. Lamentava a ofensa, a ignorância, a ideia de que alguém que nunca escreveu uma linha de código pudesse chegar, apagar anos de esforço e sacrifício e chamá-lo de redundante. No sábado de manhã, já estava pronta para agir. Tirei o contrato dos meus arquivos pessoais. Tudo estava lá, preto no branco. A patente em meu nome, a cláusula revisada e autenticada. Uma seção cuidadosamente redigida que me concedia todos os direitos sobre a arquitetura do sistema que construí. A Nexora tinha uma licença para usá-lo, uma que exigia minha participação explícita para renovações, atualizações ou escalonamento, e essa licença vencia na segunda-feira. Dei uma risadinha, não porque fosse engraçado, mas porque o momento era simplesmente poético. Às 15 horas, já tinha enviado um e-mail ao departamento jurídico da Nexora, não da minha antiga conta corporativa. A resposta deles não demorou. Tão previsíveis, tão patéticos. Primeiro veio um e-mail seco, formal, assinado por um tal consultor de compliance em que nunca tinha ouvido falar. Agradecemos sua mensagem, Emma. Estamos revisando os termos do seu antigo contrato. Por favor, aguarde uma resposta oficial no decorrer da semana. Como se eu fosse esperar. Como se eu ainda estivesse presa às regras deles. Às 16h30, recebi uma ligação de um número privado. Ignorei. Às 16h45, outra. Depois uma terceira. Finalmente, uma mensagem de voz, desta vez do próprio Max: Emma, precisamos conversar. Há algumas questões que talvez não tenham ficado claras. Adoraria esclarecê-las com você pessoalmente. A arrogância em sua voz era tão espessa que quase podia mastigá-la. Ele pensava que ainda podia controlar a narrativa. Que encantador! Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim e segui com meu plano. Sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha sonhado com isso por 2 noites seguidas, polindo cada detalhe. O domingo amanheceu cinzento e frio. Perfeito. Acordei cedo, preparei um café amargo e revisei minha apresentação uma última vez. Não era apenas um e-mail. Não, não seria tão simples. Faria uma demonstração pública, daquelas que nunca se esquecem. Às 9 horas, programei o envio de um pacote de documentos à diretoria da Nexora, o contrato, a patente, os e-mails, tudo meticulosamente organizado. Também um relatório técnico explicando, de forma muito pedagógica, as implicações legais de operar o sistema sem minha autorização. Redigido sem fúria, sem dramatismos. Apenas fatos. Frios, irrefutáveis, letais. E como peça final, o golpe de misericórdia, tinha reservado uma intervenção de última hora no Fórum de Inovação Tecnológica da cidade, patrocinado casualmente pela Nexora Systems. Um e-mail bem direcionado, uma ligação para os organizadores, alguns pequenos favores cobrados aqui e ali. Quem melhor que a arquiteta original da plataforma estrela da Nexora para falar sobre propriedade intelectual em sistemas corporativos? Segunda-feira chegaria como uma onda, arrastando sob toneladas de sua própria ignorância. Não dormi naquela noite. Não porque estivesse nervosa. Porque estava viva. Vibrante. Cada célula do meu corpo esperando o momento. Quando o sol surgiu como um corte sobre os edifícios, vesti-me com calma, calça de corte impecável, camisa branca simples, um casaco preto longo. Sem maquiagem, sem ornamentos desnecessários. Apenas precisão. Cheguei ao centro de convenções às 7h45. A entrada já estava cheia de funcionários da Nexora, diretores, clientes potenciais, imprensa tecnológica. Vi Max entre a multidão, com aquele mesmo maldito terno preto e o sorriso vazio. Ele ainda não tinha me visto. O evento começou pontualmente às 8h30. Conversas vazias, apresentações adornadas com palavras ocas. A Nexora tinha programada sua grande exposição às 10 horas, uma demonstração ao vivo do novo sistema otimizado. Sentei-me na terceira fila, perfeitamente visível mas discreta. Quando anunciaram Max, ele subiu ao palco inflado de vaidade. Sua voz projetando-se como um pastor vendendo milagres. A inovação não pode parar, dizia. A Nexora se reinventa, a Nexora olha para o futuro. Palavras vazias, construídas sobre um alicerce que já não lhes pertencia. A apresentação começou.
e foi então que tudo desmoronou. Ao tentar iniciar a demonstração do sistema, a tela piscou, depois tingiu-se de vermelho com um aviso claro, simples e demolidor. Erro de autorização, licença de arquitetura de back vencida. Contate o proprietário registrado. O murmúrio na sala elevou-se como um enxame furioso. Vi a confusão nos rostos, os movimentos nervosos dos técnicos, a tensão escalando como uma maré suja. Max congelou. Piscou 1, 2 vezes. Depois tentou rir. Parece que temos um pequeno inconveniente técnico, disse, mas sua voz já não tinha peso. Soava oca, quebrada. Foi então que me levantei. Não tinha microfone, não precisava. Projetei minha voz com uma calma gélida que cortou o murmúrio como uma navalha. Não é um erro técnico, disse. É um erro legal. Centenas de cabeças viraram-se para mim. Até os cinegrafistas começaram a me focar, farejando sangue na água. Avancei, lenta e deliberadamente, até ficar em frente ao palco. Meu nome é Emma Marques. Fui diretora de arquitetura de sistemas na Nexora até 3 dias atrás, quando fui demitida sem justa causa e sem compreensão alguma das implicações legais. Pausei, deixando cada palavra penetrar. O sistema que tentam mostrar hoje se baseia em uma infraestrutura cuja propriedade intelectual me pertence. A Nexora Systems não tem autorização vigente para seu uso. Silêncio. Não o silêncio incômodo das reuniões corporativas, não. Silêncio de execução. De sentença. Max tentou dizer algo. Limpou a garganta, levantou a mão. Mas já era tarde demais. Os flashes das câmeras começaram a disparar. Alguém na sala, talvez um repórter, começou a aplaudir. Um aplauso sarcástico, solitário, que foi ganhando força como um incêndio. Virei-me sem esperar resposta. Saí do salão enquanto o caos explodia atrás de mim. Não olhei para trás nenhuma vez. O primeiro movimento estava feito. O verdadeiro jogo mal começava. O som da multidão às minhas costas era como um rio transbordando, carregando destroços, gritos abafados, ordens cruzadas, a orquestra do desespero começando sua sinfonia desafinada. Desci as escadas com passos medidos, quase preguiçosos, como quem não tem mais nada a perder e, na verdade, era isso mesmo. De fora, talvez eu parecesse calma. Por dentro, senti aquela velha sensação, aquela que eu só conhecia das maiores decisões da minha vida, a exata mistura de raiva fria e precisão cirúrgica. No estacionamento, meu telefone vibrou furiosamente. Max, Recursos Humanos, 2 números que reconheci da equipe jurídica interna. Ignorei todos. Eles podiam correr, suplicar, rastejar, me ameaçar. Não importava mais. As cartas estavam dadas, e agora era o mundo que teria que se adequar. Entrei no carro e abri meu laptop. Havia uma carta que eu vinha guardando há anos, quase esquecida. Uma cláusula obscura na minha patente, a capacidade de licenciar meu sistema, com prioridade, para concorrentes diretos. Sorri ao pensar nisso. Abri meu e-mail pessoal e redigi uma mensagem curta, objetiva, para o CEO da Arcus Technologies, principal rival da Nexora no setor. O tipo de mensagem que não se ignora: tenho algo que pode interessar. Chamemos de uma oportunidade inesperada. Estou disponível para conversar hoje. 30 minutos depois, recebi uma resposta. Uma reunião marcada para as 17 horas, presencial, em um café discreto no centro da cidade. Rápido, eficiente. Gostava disso. Passei o restante da tarde montando um dossiê. Não só sobre o sistema, mas sobre a podridão interna da Nexora. Má gestão de dados, violações éticas, desperdício de recursos. Cada documento, cada evidência, era uma estaca no coração daquela empresa podre. Se a Arcus quisesse, poderia não apenas obter a arquitetura do sistema, poderia arruinar a Nexora para sempre. Era quase cômico pensar que Max acreditava ter limpado a casa ao me demitir. Quando deu a hora, vesti algo discreto, prendi o cabelo e saí de casa com o pendrive no bolso interno do casaco. Lá fora, a cidade parecia normal, indiferente, como sempre, carros buzinando, sirenes ao longe, o cheiro azedo de fumaça e gordura vindo dos food trucks. Mas para mim, aquela noite tinha gosto de guerra. Cheguei ao café 10 minutos antes. Pedi um expresso duplo e sentei de costas para a parede, com visão completa da entrada. Medidas antigas, quase automáticas. Às 16h58, ele chegou. Marco Bianchini, CEO da Arcus, direto de uma sessão fotográfica corporativa, terno cinza claro, sorriso discreto, olhos atentos. Sentou-se à minha frente sem cerimônias.
Não oferecemos mãos, não trocamos gentilezas desnecessárias. Só negócios. Emma, disse ele, reconhecendo meu nome com uma inclinação de cabeça. Tenho ouvido falar de você. Ultimamente, mais do que nunca. Sorri de leve, sem responder. Tirei o pendrive do bolso e o coloquei sobre a mesa. Aqui está tudo. Estrutura, licenciamento, vulnerabilidades da concorrência. Você pode ganhar 2 anos de avanço tecnológico e destruir a Nexora em uma única jogada. Ele arqueou uma sobrancelha. Não era um homem impressionável, e era exatamente por isso que eu confiava que ele veria o valor real. Condições? Perguntou, já sabendo que haveria. Licenciamento exclusivo, royalties vitalícios, posição de liderança na equipe de expansão técnica. Quero autoridade total sobre a implementação. Sem interferência. Marco olhou para mim por alguns segundos que pareceram longos. Estava calculando, pesando riscos e benefícios, exatamente como eu esperava. Finalmente, assentiu. Fechado. O contrato preliminar seria redigido em 48 horas. A transferência formal da tecnologia em menos de uma semana. Enquanto eu saía do café naquela noite, sentia o ar mais leve, como se algo velho e podre estivesse sendo finalmente arrancado pela raiz. No caminho para casa, o telefone tocou novamente. Max, dessa vez, deixei tocar até cair na caixa postal. Eu não era mais funcionária deles. Não era mais subordinada, não era mais a mulher invisível que eles podiam dispensar com um aceno. Agora, eu era a tormenta. E o pior deles ainda estava por vir. O primeiro sinal de que a Nexora estava desmoronando chegou na manhã de terça-feira, antes mesmo de eu terminar meu café. Abri o laptop e encontrei meu e-mail inundado. Jornalistas de tecnologia querendo declarações, ex-colegas mandando mensagens cifradas, você viu as notícias, não acredito no que está acontecendo, e um alerta automático sobre a ação judicial protocolada durante a madrugada. Sentei com calma na cadeira da cozinha, deixando o vapor do café aquecer meu rosto, e comecei a ler. A notícia já tinha rompido a bolha corporativa e alcançado a mídia mainstream. Escândalo na Nexora Systems, CEO acusado de negligência e uso indevido de propriedade intelectual. Não usaram meu nome ainda, mas era só uma questão de tempo. A melhor parte era o que vinha depois, a cotação das ações despencando 19% em questão de horas, investidores exigindo explicações públicas, boatos de reuniões de emergência na diretoria. Era uma carnificina. Por volta das 10 horas, recebi uma ligação que não esperava, a advogada da Nexora, uma mulher de voz seca, profissional. A primeira abordagem não foi diferente do que eu já antecipava: conciliação, pagamento generoso, proposta de acordo de confidencialidade. Recusei com uma frase curta. Não estou interessada em dinheiro sujo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, como se ela não soubesse o que fazer com uma negativa tão firme. Então, a ameaça velada, embrulhada em termos jurídicos. Processo de difamação, alegações de quebra de confidencialidade. Eu ri. Um riso breve, sincero, o tipo de som que não se ensaia. Não se esqueçam, disse, com o tom mais educado que consegui reunir, quem violou o contrato foram vocês. Quem usou uma arquitetura sem licença foram vocês. E agora, todo mundo sabe. Desliguei antes que pudesse responder. Não era arrogância. Era certeza. Era justiça. O dia avançou em uma espiral de pequenas vitórias. O Escritório Nacional de Patentes respondeu meu pedido, a medida cautelar foi deferida. A Nexora estava legalmente proibida de usar ou exibir qualquer produto baseado na minha infraestrutura. Cada cliente que eles tentassem atender a partir daquele momento seria mais uma evidência contra eles. Às 14 horas, recebi outro e-mail interessante, o convite formal para uma reunião com a diretoria da Arcus Technologies. Eles não queriam apenas licenciar meu sistema. Queriam que eu liderasse a equipe que substituiria a Nexora no maior contrato público do setor, um acordo que valia dezenas de milhões. Aceitei, claro. Com uma condição simples, total liberdade para escolher minha equipe. Eu sabia exatamente quem levaria comigo e quem deixaria para trás. O telefone tocou novamente. Dessa vez, deixei atender. Era Lucas, meu ex-colega da Nexora, um dos poucos que tinha coragem de enfrentar Max antes de ser demitido por incompatibilidade de valores. Emma, disse ele, a voz carregada de algo entre admiração e puro medo, Max está surtando. Ele trancou a porta da própria sala e não fala com ninguém. Estão tentando abafar o caso, mas a junta já está se reunindo sem ele. Parece que vão destituí-lo. Fechei os olhos, saboreando cada palavra. Vai ser rápido, respondi. E feio. Desliguei sem precisar de mais detalhes.
Eu sabia exatamente o que acontecia em uma empresa quando o medo tomava conta, alianças quebradas, traições internas, todos tentando salvar o próprio pescoço enquanto a estrutura inteira ruía. Max era apenas o primeiro a cair. No final da tarde, sentei na sacada do meu apartamento, olhando o céu tingido de laranja sujo, e deixei que a realidade me invadisse por completo. Não era só uma vitória pessoal. Era algo maior, um lembrete brutal de que as estruturas que sustentam esses reinos de arrogância e mediocridade são frágeis. Construa algo sobre desrespeito e ignorância, e tudo o que precisa é de uma faísca. E eu fui a faísca. Meu telefone apitou de novo, uma mensagem curta de Marco, da Arcus. Parabéns. Prepare-se. Estamos prestes a fazer história. Sorri, não com arrogância, mas com algo mais denso, mais real. Uma satisfação que eu não sentia havia anos. Mas ainda não tinha terminado. Não ainda. Ainda faltava o toque final. E esse, eu mesma faria questão de entregar em mãos. Esperei até amanhã de quarta-feira para agir. Queria garantir que a podridão estivesse exposta o suficiente, mas ainda fresca, latejando, infectando cada corredor da Nexora. Era fácil demais imaginar o ambiente ali dentro, sussurros apressados, olhares desviados, portas fechadas e reuniões desesperadas tentando estancar um sangramento que já era mortal. Mas eu não queria apenas vê-lo sangrar. Queria que soubessem exatamente por quê. Preparei tudo de forma simples. Um envelope, pesado e elegante, com papel timbrado da firma de advocacia que me representava agora. Dentro, uma carta direta, sem espaço para ambiguidades, uma notificação formal da cessação definitiva do direito de uso da minha arquitetura, acompanhada da lista de violações cometidas nos últimos 3 anos, cada uma numerada, documentada, incontestável. E junto à carta, imprimi algo pessoal. Uma cópia do e-mail de Max anunciando minha demissão, com sua frase final em destaque: não vou gastar nem um centavo com uma funcionária incompetente que já alcançou seu ápice há 5 anos. Subitamente, essa frase tinha envelhecido como leite ao sol. Dirigi até o prédio da Nexora com uma calma quase desconcertante. Estacionei em frente, desliguei o motor e fiquei alguns minutos ali, observando. O letreiro brilhante da empresa parecia desbotado sob a luz acinzentada da manhã. Pessoas entravam e saíam apressadas, quase sem olhar ao redor, como ratos em um navio furado. Peguei o envelope e saí do carro. Meus saltos ressoaram no saguão vazio como tiros secos. O segurança da recepção, um garoto novo, que provavelmente nem sabia quem eu era, me olhou com desconfiança. Posso ajudá-la? Perguntou, a mão pairando próxima do rádio na cintura. Vou entregar um documento, respondi, mostrando o envelope. Pessoalmente. Ele hesitou, depois assentiu, desconfortável. Max tinha transformado até a recepção em um ambiente de tensão e medo. Subi no elevador sozinha. Cada andar que passava parecia pesar mais no ar, como camadas de poeira e promessas quebradas se acumulando nos corredores. Quando as portas se abriram no 23º andar, o andar executivo, o cheiro de café velho e nervosismo impregnava tudo. Caminhei até a recepção principal. Atrás do balcão, a assistente de Max arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Eu sorri com a calma de quem segura todas as armas. Emma. Gaguejou ela, levantando-se de um salto. Ele está em reunião, eu não sei se... Não perguntei se ele estava disponível, interrompi, sem alterar o tom. Só quero deixar isso. Coloquei o envelope sobre o balcão com um toque seco. A garota olhou para ele como se contivesse dinamite, o que, de certo modo, não estava tão longe da verdade. Diga a Max que é meu presente de despedida. Virei-me antes que pudesse tentar responder, meu casaco girando com o movimento. Atravessei o corredor largo e iluminado da Nexora uma última vez. Nenhum olhar me deteve, ninguém teve coragem de falar comigo. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de mim, exalei um sopro longo, sentindo o peso dos últimos anos sendo arrancado dos meus ombros. No térreo, enquanto caminhava para a saída, vi uma pequena cena que quase me fez rir alto: 2 membros da diretoria, em trajes sóbrios e rostos graves, cruzando o saguão apressadamente, pastas de documentos nas mãos. De longe, reconheci o padrão: reuniões de emergência. Talvez votações internas. Talvez destituições. Talvez, apenas, o fim. No estacionamento, abri meu celular e acessei as notícias. Já estava lá, estampado nas manchetes. Maxwell Granger afastado da liderança da Nexora Systems após acusações de má gestão e negligência em propriedade intelectual. O comunicado da empresa, ridículo na sua tentativa de suavizar o desastre, dizia que Max havia decidido buscar novas oportunidades. Todos sabiam o que significava.
Um CEO expulso, ações despencando, contratos cancelados, clientes migrando para Arcus sob a minha liderança. Entrei no carro e soltei um riso curto, rouco. Não de triunfo fácil. De uma satisfação amarga, densa, conquistada a ferro e sangue. Porque, no final, não era apenas sobre uma vingança pessoal. Era sobre a ordem das coisas se ajustando. Sobre fazer aqueles que vivem pisoteando talento e esforço alheio entenderem, finalmente, que cada ato de desprezo tem seu preço. E que algumas pessoas, quando traídas, não choram. Não imploram. Não desaparecem. Algumas pessoas voltam. E levam tudo embora. Liguei o carro e parti sem olhar para trás, sem nenhuma pressa. Tinha novos projetos para construir, novas batalhas para travar. O império de Maquis estava em ruínas. E o meu? O meu acabava de começar.